Olá pessoal, meu nome é Herbert Hoffmann e eu tive o prazer de ter sido convidado a gravar esse vídeo para vocês e me deixa muito feliz, muito contente de poder dar algumas informações importantíssimas para vocês pais, para vocês jovens atletas que querem se tornar jogadores de futebol profissional. E é com muito prazer, com muita honra que eu recebi esse convite do Marcos Paulo de Jesus, presidente da Associação Comunitária Recreativa Duque de Caxias, de Feira de Santana, na Bahia. Eu fico muito feliz de ver iniciativas como esta do senhor Marcos Paulo, de poder oferecer a vocês pais informações fundamentais para que vocês possam transformar suas crianças em futuros campeões, em futuros jogadores profissionais com responsabilidade. É muito bacana ver esse tipo de iniciativa no Brasil e o futebol brasileiro tem muito para agradecer atitudes como essa da associação do senhor Marcos Paulo, porque é fundamental a gente tentar mudar o quadro do esporte brasileiro, principalmente do futebol, que é o maior esporte que a gente tem, e melhorar desde a base dos nossos meninos, dos nossos garotos, formando atletas, de forma responsável e com muita qualidade. Então, parabéns à iniciativa da associação do senhor Marcos Paulo, e é com muito orgulho que eu falo para vocês, passando um pouco da minha experiência e informar a todos vocês quem eu sou, por que eu estou aqui e o que eu pretendo, com esse trabalho que eu desenvolvo hoje na internet, principalmente através do meu canal no YouTube, chamado Eu Quero Ser Jogador de Futebol. Se você fizer a busca no YouTube, Eu Quero Ser Jogador de Futebol, você vai ver o meu canal JF e você vai entender, vendo os meus vídeos. Eu tenho quase 100 vídeos já postados, dando informações para crianças, para jovens e para os seus pais sobre a carreira de um jogador de futebol. Por que eu fiz esse canal e quem eu sou, para que vocês possam entender com quem está falando e daquilo que eu sei a respeito de tornar uma carreira vitoriosa, de formar jovens para criar uma carreira vitoriosa dentro do mundo do futebol. Eu quero dizer a vocês que eu tive uma grande frustração quando eu era criança, a partir dos meus 13, 14 anos de idade. Eu desde meus 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu adorava jogar futebol, adorava jogar bola. E eu tinha uma qualidade natural. Aquilo veio em mim com naturalidade. Ninguém me ensinou a bater na bola, ninguém me ensinou a tocar na bola. Eu simplesmente, no dia em que eu vi a primeira bola que eu ganhei de Natal, era uma bola de couro, e dali em diante aquilo virou para mim uma paixão, um amor que eu não desgrudava, não conseguia desgrudar mais daquele objeto. Eu acabei criando habilidades e demonstrando habilidades em todas as brincadeiras que eu fazia junto com os meus irmãos, com meus amigos de rua.
e passei a amar aquele esporte. E criei tantas habilidades que onde eu apresentava o futebol, as pessoas aplaudiam, as pessoas achavam fantástico ver aquela criança tão pequena, ter tanta habilidade com a perna esquerda, eu sou canhoto, e comecei a despontar na escola, no grupo onde é que eu estudava, comecei a despontar em clubes, né, de diversão, clubes esportivos, né, de final de semana, e em todos os lugares que eu apresentava futebol, eu era o primeiro a ser convocado, eu era o primeiro a ser convocado para uma pelada, para um jogo, né, para tudo que eu participava. E aquilo me deixava extremamente feliz, me deixava muito realizado com o que eu desenvolvia dentro de campo. Então eu comecei a participar de pequenos campeonatos, comecei através do futsal, né, na época chamado futebol de salão, e eu era realmente um cara que diferenciava, meu futebol diferenciava de todos, e eu tinha muita habilidade. A partir do momento que eu fui pegando um pouco mais de idade, eu passei a ser comparado, tinha um jogador na época da década de 70 chamado Tostão, e eles me apelidaram, inclusive, de Tostão, né, nos times que eu jogava, o pessoal me chamava de Tostão, justamente, talvez por eu ser canhoto e ser um jogador diferenciado e mostrava, né, qualidades com a minha perna esquerda que os outros, né, não desenvolviam. E com isso eu passei a participar de torneios, onde apareciam torneios, eu participava, e com isso eu vencia, né, a maioria dos torneios. Eu era um cara determinante dentro de campo, eu fazia realmente a diferença. O jogo podia ser fácil ou difícil, eu fazia a diferença, eu buscava a vitória de todas as formas para o meu time. Então, com isso, eu criei uma certa confiança de todos os meus companheiros, em todos os lugares que eu jogava, e choviam convites para que eu apresentasse meu futebol. E com isso eu fui crescendo, fui jogando contra times, né, já profissionais, das categorias de base, né, eu era uma criança, e então eu joguei contra o Cruzeiro, contra o América Mineiro em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro, né, partidas de futebol e partidas de futebol de campo. E numa dessas partidas, foi no estádio do Independência, em Belo Horizonte, eu fiz um jogo maravilhoso. Na época eu jogava como lateral esquerdo, mas eu era um lateral esquerdo bem agressivo, aquele que gosta de subir, apoiar e atacar, inclusive. E pelas habilidades que eu tinha com a perna esquerda, eu enfiava a bola onde eu queria, eu realmente fazia diferente dentro de campo. Então eu fui convidado a participar da base do Cruzeiro em Belo Horizonte e comecei inicialmente a ir para os treinos. O maior problema que eu tive foi que o meu pai não permitiu eu dar continuidade, prosseguimento à minha carreira. Ele achava o futebol, como várias pessoas acham, futebol coisa de malandro, e naquela época, né, há anos atrás, era visto como realmente um esporte que não dava tanto futuro quanto ele é visto hoje. Infelizmente, eu e meu irmão, inclusive, que era goleiro, também era um goleiraço, tinha uma qualidade impecável como goleiro, nós dois não pudemos seguir na carreira. E aquilo me frustrou, como isso acontece com milhares e milhares e milhares de jovens, né, que não se tornaram jogadores profissionais justamente
porque os pais não permitiam que eles dessem prosseguimento numa carreira extraordinária de atleta profissional. E dentro disso, eu passei a jogar futebol simplesmente na várzea, jogando várzea, disputava campeonatos que apareciam e me sentia realmente sem realização, porque o que eu mais amava, o que eu mais queria era jogar futebol e fazer aquilo, né, profissionalmente. Mas, infelizmente, meu pai tirou esse sonho. E depois de adulto, eu passei a ver o futebol e, observando o futebol de anos para cá, eu percebi como caiu a qualidade do nosso futebol. Basicamente, a gente não vem ganhando torneios importantes como a gente ganhava com tranquilidade. A gente não lança mais tantos jogadores profissionais com qualidade como a gente fazia no passado. Então isso me motivou a aprofundar dentro do assunto e colocar para os novos jogadores, para as crianças que, assim como eu, têm esse tipo de problema dentro de casa, e para aquelas crianças que estão no interior de estados importantes e que não têm apoio de ninguém e amam jogar futebol, e se forem bem orientados, eles conseguem chegar ao futebol profissional. Então eu passei a colocar isso como um desafio meu. Eu pensei, depois da Copa de 2014, daquela derrota horrorosa para a Alemanha, eu percebi que realmente o futebol brasileiro precisa de iniciativas e de pessoas que realmente possam oferecer ao futebol uma ajuda que não é encontrada, principalmente, inclusive, pelos grandes clubes. Quem conhece do futebol sabe que existe muita panela, existe muita indicação, existe muitas coisas que não contribuem para criar novos craques. A gente vê em campo jogadores que jogam com pouca qualidade, estão dentro de campo como profissionais. E muitos desses caras, eles só estão ali por serem parentes de ex-jogadores, de tios que foram jogadores, quer dizer, toda uma família composta ali de gente que vai auxiliando e encaixando jovens que não têm tanta qualidade, mas que chegam ao mundo profissional. Então, para isso, para contribuir com isso, eu em 2014, eu simplesmente resolvi passar um pouco da minha experiência para os novos, para vocês garotos que estão começando agora, para que vocês entendam e sejam formados por pessoas que têm a visão de encaminhá-los para um mundo correto. Muitos craques, muitos garotos talentosíssimos param no meio do caminho por falta de informações. Param no meio do caminho por não ter pessoas como o Marcos que possam oferecer informações preciosas para tornar o sonho de vocês uma realidade. Então eu abracei essa causa e criei o canal no YouTube, dando informações para aqueles jovens que não sabem o que fazer ou precisam de informações para poder executar dentro de campo coisas que craques
sabe fazer. É fazer com que as crianças pensam como craques. E é isso que eu tento fazer, passando a esses jovens esse tipo de informação, para que eles venham desde a base e cheguem ao profissional como jogadores extremamente disputados. O que eu quero é realmente fazer com que os novos jogadores, sendo formados agora, sejam extremamente disputados por todos os clubes de futebol. Então, o que eu passo nos meus vídeos era exatamente o que eu fazia dentro de campo. Como eu vi uma jogada, como bater uma bola, como executar dentro de campo aquilo que vai fazer com que os jovens se tornem vistos. Muitos professores de escolinhas não têm esse tipo de visão. Por isso os meus vídeos hoje na internet têm tido realmente milhares e milhares de visualizações todos os dias. Eu recebo no meu WhatsApp garotos do Brasil inteiro, de norte a sul, me agradecendo pelas informações que eu passo, em função de que, aplicando as coisas que eu falo, eles têm passado nos grandes times, nos testes nos grandes times, passado nas peneiras, melhorado as suas qualidades dentro de campo. E muitos me falam: professor, depois que você me passou aquelas dicas, que eu passei a ver seus vídeos, o meu professor, o meu técnico do meu clube, perguntou para mim: poxa, seu futebol melhorou, mas muito, muito. O que está acontecendo com você? De onde você buscou esse tipo de informação? E eu tenho orgulho de dizer que eles, mencionam os meus vídeos, mencionam as minhas informações. Então é para isso que eu estou aqui. Eu não cheguei a ser um profissional em função do meu pai ter cortado esse grande objetivo que eu tinha quando jovem. E é para isso, para que vocês que têm talentos e que os seus pais não dão apoio, peçam seus tios, seus avós, para que conversem com seus pais, para que mostrem para os seus pais que uma carreira como jogador de futebol, principalmente na atualidade, é uma carreira maravilhosa. Primeiro que você é um atleta profissional. Como atleta, você tem uma alimentação extremamente rigorosa, você tem um tratamento diferenciado aonde você vai. Além de tudo isso, você ainda consegue ter um lado financeiro que pode ajudar sua família, seus pais, para o resto da sua vida. Se você chegar lá e conseguir ser um jogador respeitado, como é o que eu pretendo fazer com que vocês sejam. Então, senhores pais, apoiem os seus filhos. Ser atleta é para poucos. Ser um grande atleta é para poucos. Se o seu filho demonstra talento, ofereça a ele todo o seu apoio que você puder. Tá ok? Eu vou falar um pouco, coisa que você não encontra esse tipo de informação nesse meio. Muitos atletas, muitos jovens com 17, 18 anos que estão subindo para o profissional, eles não têm apoio, tanto familiar quanto apoio de informações para que eles sejam e façam uma carreira brilhar. Tem muitos que estão e que assistem os meus vídeos, que já estão nas bases dos grandes clubes, jogando inclusive,
têm inclusive me comunicado que passaram a mudar a conduta justamente por causa das minhas informações. E isso é muito importante que vocês comecem desde o início. É fundamental os senhores pais estarem juntos e colocando seus filhos em escolinhas que realmente dão uma preparação correta para os seus filhos. Porque vindo desde o início com informações de pessoas corretas, com informações de pessoas honestas, vocês possam chegar ao mundo profissional com base para que vocês não se percam no meio do caminho. Diariamente, em todos os grandes clubes do Brasil, nesse exato momento que a gente está falando aqui, tem meninos que já estão lá e que estão sendo excluídos agora, por falta de conduta, por falta de decoro, por falta de humildade. Eu quero falar para vocês que estão começando agora, vocês jovens, que é fundamental vocês iniciarem com seriedade. E o que é ter seriedade? É você ter disciplina, é você ter educação, é você estar estudando. Clubes nenhum hoje profissional aceitam mais crianças para jogar futebol que não estudam. É importante que vocês saibam disso. Em todas as categorias de base hoje do futebol brasileiro, é exigido de todas as crianças estudarem. Sem boas notas no estudo, eles não dão continuidade na carreira. Então é fundamental, inclusive, que os pais saibam disso, que hoje não se admite mais jogadores sem a base nos estudos. É fundamental a criança saber que precisa e necessita estudar. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo, é preciso estudar para ser jogador de futebol? Depois vocês dão uma olhada nesse vídeo meu, é só pedir na busca do YouTube. É preciso estudar para ser jogador de futebol? Vocês vão ver o que eu falo lá, tá? Então é fundamental a disciplina, você cumprir o horário, você ter responsabilidade para poder acordar, se alimentar corretamente, ter preparação física, saber e entender o que é ter a preparação psicológica para ser um atleta. Tudo isso está na base disciplinar. Sem disciplina não se chega a lugar algum no futebol. O futebol é um esporte coletivo, ele não é um esporte individual. Muitos garotos que já são craques desde criança, como eu fui, naturalmente são craques, acham que não precisam respeitar as pessoas, que não precisam respeitar horários, que não precisam abdicar de festas, dos estudos, acham que não precisam fazer nada disso, que simplesmente por ele ser muito bom de bola, que em qualquer clube que ele entrar, ele vai ser desejado. E as coisas não são por aí. A maioria de craques que não chegaram ao profissional, eles não chegaram por causa desse tipo de conduta. Eu escrevo nos meus e-books, você tem que ser craque dentro e fora dos gramados, dentro e fora do campo. Você amanhã, sendo um jogador profissional, você passa a ser referência para as pessoas. E você, quando está em campo, você joga coletivamente e não sozinho. O jogador que joga somente para ele vai ser excluído.
mais cedo ou mais tarde ele será excluído. O futebol, a gente tem que jogar para o clube que a gente está jogando. A gente tem que defender a camisa que a gente veste com muito amor, com muito orgulho e saber que cada companheiro que está em campo, em cada posição, ele representa um pedaço daquele time. E você, como pertencendo a esse time, você tem que fazer jus para apoiar seus companheiros e chegar no resultado necessário para vencer as partidas que você joga. Então, aquele jogador que a gente chamava, na minha época a gente chamava de mascarado, aquele jogador que é o cara, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o melhor, eu que faço gol, eu que resolvo, entendeu? Esse cara está fadado a sair fora antes dele começar, por falta de disciplina, por falta de humildade. Então, se você quer ser jogador de futebol profissional, tenha humildade. Por melhor que você seja em campo, você respeite seus companheiros e, inclusive, respeite seus adversários. Tudo isso, eu tenho essa iniciativa de escrever sobre isso no meu e-book, que não se encontra esse tipo de material por aí. Por quê? É fundamental o atleta respeitar o seu adversário. Ele é atleta como você. Não adianta você entrar num jogo com pancada, sabe, machucar, quebrar a perna de alguém. Ele também é um atleta como você. Ele está jogando futebol como você. Ele precisa ser respeitado também. Entradas duras, entrada mais pegada, isso acontece no futebol, porque o futebol é um esporte de toque, né? de pegada, mas não pancada, não para destruir o seu adversário, para tirá-lo de jogo, machucado e estragar inclusive a carreira, né, de um grande atleta. Esse tipo de maldade não é permitido dentro do esporte limpo, porque quem sabe jogar futebol limpo vence com facilidade e demonstra respeito dentro de campo. Então, isso é fundamental que vocês façam desde o início. Saibam conter os ânimos. Tem hora que a gente fica nervoso dentro de campo, um cara dá uma pancada na gente, a gente quer revidar e vai em cima de pancada. Esse tipo de jogo não deve ser praticado. Não deve. Evite ser esse tipo de jogador. Tá certo? Isso é fundamental vocês saberem. Então, o respeito ao seu time, o respeito aos adversários, o respeito inclusive aos árbitros. Eles também são profissionais como você, que estão dentro de campo. Uma marcação errada de uma falta, uma marcação errada de um pênalti, uma marcação errada de qualquer forma, que o juiz não viu aquela jogada, é o fato que infelizmente acontece. Erros acontecem e por isso o futebol tem esse calor, porque às vezes uma partida fantástica o juiz erra e aquilo vira uma discussão, vira algo que é comentado. É por isso que o futebol tem inúmeras formas, isso faz parte do futebol, tá certo? Faz parte. E o erro do juiz é humano, ele também é humano. Às vezes um jogador está na frente dele da jogada, ele não viu que bateu na mão e todo mundo viu, mas o juiz que estava ali, ele que apita, ele não viu. Então, infelizmente, acontece esse tipo de situação. Então, você como atleta tem que saber respeitar isso, por mais árduo que seja e por mais importante que isso possa, inclusive, favorecer ou atrapalhar, né, o seu clube. Você tem que entender isso, tá certo? Como vocês podem perceber, sem disciplina, sem educação e sem respeito, vocês não chegarão a lugar algum. Quanto mais cedo vocês se prepararem com essas características, com esse tipo de conceito e levar isso adiante durante toda uma carreira, vocês certamente serão jogadores
diferenciados e passarão a exercer próximo das pessoas que convivem com você um exemplo, né, de admiração, um exemplo de conduta, né, tanto ética, moral e cívica, de uma forma que chama a atenção para aumentar e melhorar ainda a visibilidade, né, daquilo, da sua imagem. Então é fundamental você já vir com esses conceitos desde o início da carreira, tá? Isso é muito importante para que os pais possam cobrar dos seus filhos esse tipo de educação, esse tipo de conduta ética, para que ele possa ser um atleta realmente respeitado hoje, né, desde o início, né, pelos seus professores, pelos seus técnicos, pelos clubes que vocês passarem, para que vocês tenham uma carreira que seja realmente uma carreira vitoriosa, tá? Alertando aos pais, tá, que quanto mais cedo, né, os senhores puderem levar seus filhos aos grandes clubes, né, principalmente a partir dos 12 anos de idade, que na sub-12, que é justamente o momento que os clubes começam a avaliar as crianças e já começam a trabalhar com aquelas crianças que oferecem, né, um desempenho com maior qualidade dentro de campo. Então, quanto mais cedo esses jovens estiverem já dentro das categorias de base e se preparando para ir subindo para sub-12, sub-13, sub-15, sub-17, depois sub-19, sub-20, é aí que é a formação, né, dos jogadores. Quanto mais cedo vocês puderem fazer isso pelos seus filhos, mais próximo e mais perto se torna a carreira profissional dos seus filhos. Tá legal? Outro detalhe muito importante, que é a respeito dessa entrada para fazer os testes, fazer as peneiras. Tá? Esse é um momento muito, muito, muito importante. Para alguns é um momento de muita alegria, para outros de muita frustração. Para isso também eu escrevi um e-book específico que chama Manual de Como Passar nos Testes nas Peneiras. Ele está incluso, esse manual, eu vendo ele separadamente na internet também para quem quiser adquirir. E ele está incluso também no programa principal, que eu vou falar isso mais no final desse vídeo, para aqueles que se interessarem. Se você se interessar, é uma ajuda muito grandiosa para que seus filhos possam ler e possam saber o que eles vão encontrar exatamente nessas peneiras, o que o mundo, né, o que é exigido do atleta naquele momento para poder fazer esses testes. Então isso é fundamental, a preparação dos seus filhos, para que eles não queimem o filme, né, antecipadamente. Tem muitos professores de escolinhas que eu vejo por aí e que acham que a criança tem um determinado talento e já pega essa criança e já quer levar exatamente num grande clube, e de repente a criança não está preparada para fazer o teste, para fazer a peneira, e acaba tendo uma frustração muito grande. Ele se acha que, meu filho tem condições de passar, e chega lá, no momento em que ele está com várias e várias crianças, ele passa a perceber que aquele filho não tem tanto talento quanto ele achava, ou não foi corretamente preparado para passar nos testes ou nas peneiras. As peneiras são aqueles lugares onde são avaliados vários ao mesmo tempo, tá certo? E os testes são naqueles que o seu garoto pode ser convocado e convidado a fazer um teste dentro do clube. Quando você é convidado a fazer um teste, você pode ser convidado a fazer um teste durante 3 dias, durante uma semana,
né, em determinados clubes. Então esse tipo de avaliação é muito mais promissora do que os peneiraços. O peneiraço é aquela coisa mais tumultuada e o jovem fica mais inseguro porque vê tanta gente ao mesmo tempo, e os próprios avaliadores também, às vezes, não percebem o talento que seu filho quer fazer. De repente é muita gente para fazer o teste ao mesmo tempo e às vezes não dá para ele apresentar o futebol no momento em que ele é colocado dentro de campo para atuar. Então vocês tomem muito cuidado com isso, não antecipem, não vão fazer peneiras sem vocês terem informações. Se vocês puderem ver o que eu falo no e-book, vai ser muitíssimo importante para a preparação física, que é importante, a preparação psicológica do garoto e a preparação técnica do que ele deve demonstrar dentro de campo, o que é necessário ele fazer para que ele possa ser visto de forma diferente. São vários e vários garotos, porém são vários avaliadores também. Cada um observa uma determinada atitude, né, um determinado desempenho. Por isso é que eu falo que é fundamental você estar bem preparado para que você demonstre educação, que você demonstre disciplina, chegar no horário certo, no horário marcado, saber que você está bem física e mentalmente bem para fazer o teste. Tudo isso é preparado antes. É fundamental preparar os atletas para que eles façam e demonstrem para os avaliadores segurança na hora desses testes fundamentais. Então esse trabalho aí do Marcos Paulo é fundamental para vocês, porque esse tipo de conduta que ele está fazendo com vocês aí é justamente fazendo com que vocês não percam tempo. Porque de repente fazer um teste, fazer uma peneira e não pegar aquele momento que seria importante, deixar aquele momento passar, talvez possa ser fundamental para uma vida inteira. Agora, se você conseguir abraçar aquele momento certo, aquela oportunidade certa, aquilo pode fazer com que sua carreira passe a andar de uma forma muito rápida e muito segura, tá certo? Outro detalhe, aqueles que não têm tanta preparação, mas têm qualidade e sentem com qualidade para jogar um belo futebol, às vezes, por um determinado momento ou outro, essa criança pode estar abalada e no dia do exame, no dia da peneira, no dia do teste, ele fica nervoso e acaba perdendo a oportunidade. Se você perdeu uma vez, tente outra, tente outra, tente outra. Não se preocupe porque perdeu uma vez, porque perdeu duas, perdeu três, né? Tem vários exemplos de vários jogadores, ex-jogadores, que passaram por vários testes, várias peneiras, até conseguirem se fixarem e conseguirem uma vaga. É muito disputado? É muito disputado, né? Tem prioridades, né, que eles priorizam um ou outro, existe sim. Às vezes você está disputando com um filho de alguém e acaba, você é melhor do que o filho de alguém e eles acabam passando o filho de alguém, o seu menino pode ficar de fora, mas não leve isso como o final de carreira. Tente de novo, busque outro clube, busca uma outra oportunidade até realmente você esgotar todas as suas chances e se não chegar, também não é um bicho de sete cabeças, mas se vocês fizerem desde o início, como vocês estão aí preocupados em criar realmente uma carreira que seja vitoriosa, só esse fato de vocês estarem aqui agora assistindo a esse vídeo, assistindo as apresentações do Marcos Paulo, assistindo o que eles pretendem fazer aí na Bahia,
eu acho fantástico. Já é um grande passo. Realmente, vocês estão aí pensando no futuro dos seus filhos, e vocês, atletas, pequenos garotos, vocês jovens, estão de parabéns por estarem realmente procurando saber qual o melhor caminho para se chegar ao mundo profissional, tá? Um outro detalhe muito importante que eu achei muito legal é que o Marcos Paulo me falou via WhatsApp que ele está fundando também a Federação das Escolinhas de Futebol da Bahia. Eu acho isso muito interessante. Eu já morei em Salvador, eu sou mineiro, né, como eu falei, que eu sou de Belo Horizonte, e morei 2 anos em Salvador, conheço Feira de Santana, uma ótima, grande cidade, e eu vejo que esse tipo de iniciativa, essa federação ajuda a fortalecer mais e enganjar mais pessoas, né, em prol de desenvolver o futebol, né, de maior qualidade aí com você, aí na Bahia. Sei que eu jogava babas, né, vocês falam babas aí, a gente aqui em Minas fala pelada, né, cada lugar do Brasil fala um termo, mas eu cansei de jogar babas aí na Bahia. Eu acho, sabe, aí na Bahia vocês ainda tem aqueles campinhos, né, dentro de bairro, ali cercado com aquelas telas, né, e isso ajuda aos jovens, a vocês jovens, a se formarem com maior qualidade. Esses campos de areia que tem aí, inclusive, né, ajudam muito ao fortalecimento do físico de vocês, né? Vocês têm a praia que pode trabalhar a musculatura na praia, na areia, é fundamental para vocês terem realmente um bom preparo físico para aguentar as partidas, e daí eu tenho certeza que vai sair muitos e muitos craques. Se vocês seguirem toda a orientação correta para se tornarem atletas com muita qualidade, vocês podem ter certeza que essa luta de vocês não será em vão. Não será em vão. Não será em vão. Pais, vocês podem acreditar, não serão em vão. O futebol vai agradecer esse trabalho de vocês muito, porque são poucos os lugares que estão tendo essa preocupação de formar uma carreira realmente que seja uma carreira correta, uma carreira honesta, segura, e que façam com que os jovens que saírem daí saiam como se fosse uma vitrine para o futebol. Que esse trabalho de vocês sirvam como vitrine para outros, né, no Brasil inteiro, e que realmente o futebol agradeça ao trabalho de vocês. Então é fundamental vocês se preocuparem, como estão fazendo, de desenvolver o trabalho desde esse início, tá certo? E se vocês quiserem, vou colocar à disposição de vocês, se vocês quiserem adquirir, né, esse material que eu tenho, que dá tudo mastigado para vocês e para os seus filhos, sobre a disciplina, sobre o respeito, quais são os problemas que tiram os jovens do caminho correto do futebol, quais os problemas que levam esses atletas a serem mais queridos, mais vistos. Eu tenho tudo isso no e-book, são 10 capítulos que eu coloquei voltados para dar essa informação, a vocês, e para que vocês, que o jovem já comece a ter aquela vontade de ler, que a leitura, não só vídeos, né, como eu faço, mas a leitura do jovem, as crianças passarem a ler um bom livro, a ler, né, tirar essa preguiça de ler, né, é fundamental, e eu acho isso que vai ajudá-los bastante. Então eu tenho o e-book principal que chama Como se tornar um jogador de futebol de sucesso. Dentro dele eu tenho o Manual dos Craques, que eu dou de graça,
e tenho um manual de como passar nas peneiras e testes. Tudo isso está dentro de um mesmo e-book. E tenho a venda somente o manual de como passar nos testes de peneiras. Quem puder adquirir todo o material, eu estou disponibilizando ele hoje a R$56, todos esse material, e as pessoas que quiserem somente o manual de como passar nos testes de peneira é R$28,90. Quem puder, compre o outro, que vai ficar realmente muito melhor. Esse apoio dessa compra também é uma forma de vocês também retribuírem a esse trabalho que eu faço. Quem puder retribuir, né, faça, e eu serei muito grato e tenho certeza que as minhas informações farão dos seus garotos jogadores com muito mais qualidade. Eu tenho relatos no meu WhatsApp de pais que os garotos estavam levando, né, esse trabalho somente como diversão, e os pais observando que seus filhos realmente são talentosos, mas não tinham informação, e que adquiriram o meu material e que os caras mudaram. Eu inclusive falei com eles via WhatsApp, e caras que estavam perdidos se centraram, tá certo, na carreira, e hoje estão caminhando, e eu tenho certeza que desse meu trabalho vai sair jovens talentosíssimos. E vocês que quiserem entrar em contato comigo via WhatsApp, tá aí meu WhatsApp para todos, eu deixo ele em todos os vídeos, e sempre que eu posso, eu estou respondendo no exato momento. Às vezes eu não posso respondê-los no mesmo momento, porque eu trabalho fora para poder sustentar minha família, eu tenho outro emprego, mas sempre que eu posso dedicar a vocês, podem contar comigo, podem deixar suas perguntas, que assim que eu ver, eu vou respondê-los com o maior prazer, tá ok? Então, eu não quero ficar muito extenso também, para não atrapalhar, inclusive, o que o Marcos Paulo tem a falar para vocês, né? Então, deixo aí o meu recado, o meu agradecimento à presença de todos vocês. Com certeza, esse trabalho que a associação tem feito para vocês aí, para os seus filhos, certamente vai dar um resultado muito positivo, e isso nós estamos precisando, de pessoas assim. Parabéns, senhor Marcos Paulo, podem contar comigo, o que eu puder ajudá-los, o que eu puder ajudar os filhos dos senhores em informações, como fazer dentro de campo, em qualquer posição, né? Eu tenho no YouTube, se vocês passarem a ver meus vídeos, eu falo de todas as posições, né? O garoto que quer ser goleiro tem chance. Goleiro é uma grande posição, são poucos os grandes goleiros, então é uma posição fantástica. Zagueiros, laterais, volantes, meias, atacantes, tudo, em qualquer dessas posições vocês podem ser craques, mas saibam ser craques. Eu falo em vídeos, aprendam a ser craques a partir de agora. Craques na vida, craques fora de campo, craques no estudo, craques na educação, craques na disciplina, no respeito. Sejam craques diferenciados, que vocês terão um futuro grandioso, grandioso. Se vocês partirem para ter esse conceito de vida desde novinhos como vocês são, certamente o futuro de vocês serão grandiosos. Seus pais terão um grande orgulho de terem formado vocês atletas profissionais. Vocês terão orgulho de poder participarem de pessoas assim como Marcos Paulo, e de poder realmente conseguirem fazer uma carreira que vai ser diferenciada, que vai ser vista na mídia amanhã, que vai ser elogiada, inclusive no mundo inteiro. Muitos garotinhos que estão aí sentados,
escutando, preste atenção no que eu vou falar. Preste muita atenção nisso que eu vou falar. Cristiano Ronaldo não veio com talento. Ele aprendeu a ter. Ele gostava de futebol, mas não tinha tanto talento quanto outros que nascem natos. Mas ele se entregou nos treinamentos. Ele se empenhou em se tornar um jogador. Ele desejou ser com muita vontade e aprendeu a brincar com a bola, a divertir com a bola, a fazer aquelas jogadas e aprendeu a ser um jogador profissional. Então, muitos craques naturais, talentosos, acham que é só chegar que eu já sou o cara. Cuidado, do seu lado pode ter um com muita vontade, que não tem tanta habilidade quanto você tem, mas ele tem muita vontade para aprender a ser um grande jogador. E isso é fundamental, aprender a ser grande. Não tenha vergonha se você hoje está engateando no futebol. Não tenha vergonha, você pode aprender a ser um bom jogador. Você pode aprender a ser um ótimo jogador. Você pode aprender a ser um grande craque. Observe o Messi jogar. Ele tem uma jogada. Ele só tem aquela puxadinha. Na hora que ele puxa, ele explode para frente. Aí ele tem direção e finaliza. Ele não tem outra coisa. Mas ele tem a capacidade e a determinação para fazer o que precisa ser feito dentro das partidas, dentro dos jogos. Então você pode aprender a ser assim, seja humilde, respeite seus professores, respeite seus pais, respeite seus técnicos, respeite as pessoas que rodeiam o seu meio. Sejam humildes, mas tenham garra, tenham vontade, tenham determinação na vida, que vocês construirão o futuro que vocês querem para vocês. Contem comigo, espero ter ajudado para que vocês possam entender. Gostaria de estar aqui falando muito mais para vocês, gostaria de me dedicar muito mais esse tempo com vocês, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades e se precisarem de mim, é só me chamar via WhatsApp, eu podendo, atenderei a todos vocês. Tá ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês aí, dos pais, de vocês garotos. Força, fé, determinação, responsabilidade, disciplina, que vocês conseguirão chegar lá. Parabéns, Marcos Paulo, o senhor como presidente da associação está de parabéns pela sua iniciativa e pode contar comigo, sempre que eu puder dar esse apoio, eu darei a todos vocês aí. Parabéns à Bahia, parabéns a todos vocês aí, e que saiam grandes jogadores, grandes craques, que eu tenho certeza que nós que hoje estamos do outro lado, né, do campo, a gente tem muito a ter alegria com vocês novos que estão vindo com essa nova formação. Parabéns, continue formando grandes jogadores. Parabéns, Marcos Paulo, muito obrigado. E vou deixar disponibilizado embaixo, na descrição do vídeo, os links dos e-books. Aqueles que quiserem adquirir, façam. Ele é todo digital. Você executando a compra, você pode pagar com boleto bancário, pode pagar com cartão de crédito, da forma que vocês quiserem, e você receberá no seu e-mail cadastrado, login e senha para entrar e ter acesso ao conteúdo daquilo que eu escrevo. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço.